Olá pessoal, meu nome é Eduardo, eu sou psicanalista e participo do Núcleo de Masculinidades. O Núcleo de Masculinidades, ele integra a ONG, o Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde. O Núcleo de Masculinidades é um grupo reflexivo, então são grupos semanais, e esse núcleo ele atende homens que foram denunciados pela Lei Maria da Penha, homens que foram autuados. O objetivo desse grupo reflexivo está a meio caminho entre uma função pedagógica e uma função terapêutica. É um grupo reflexivo. Com esse instrumento, nosso objetivo é fazer com que esses homens eles possam participar socialmente ou encontrar novas formas de participação social, só que exclusivamente ligado à questão de gênero. Certo? Esse é o nosso objetivo, então. Bom, o que eu quero falar aqui é sobre um tema que já vem circulando exaustivamente, pelo menos nos grupos, nos núcleos que tratam de gênero, nos grupos que abordam a violência contra a mulher, que é a respeito do aumento da violência de gênero durante o confinamento, durante a quarentena. O que tem se percebido, de acordo com alguns dados estatísticos, certo? Então, no Ministério Público de São Paulo, percebeu-se um aumento de 30% dos casos de violência contra a mulher. No Rio de Janeiro, em outro vídeo eu já havia comentado que tinha havido um aumento de 50%. Como é que a gente mensura, como é que a gente mede o aumento de casos de violência contra a mulher? Nós utilizamos os dados oficiais, portanto, são as denúncias, os pedidos de medidas protetivas e as prisões em flagrante. É importante lembrar, as denúncias elas podem ser feitas pela própria vítima ou ainda pode ser feita por uma pessoa, alguma outra pessoa que tenha presenciado ou que saiba do que está acontecendo. A medida protetiva, em geral, ela é utilizada para promover a separação dos corpos. Ou o agressor ele é afastado da casa, certo? Aquele que cometeu a agressão, ou aquela que sofreu a agressão é afastada. Desse modo, que é uma das maneiras que o Estado encontra para impedir a continuidade da violência. Bom, é importante lembrar que estamos falando de dados oficiais. Isso não significa que esses dados indiquem a totalidade dos casos de violência contra a mulher que estão ocorrendo durante o confinamento. É importante a gente lembrar que muitos casos de violência contra a mulher não são sequer denunciados. E aí os motivos são os mais variados, certo? Ou não são denunciados, ou muitas vezes no processo da vítima ter a intenção de fazer a denúncia, durante esse percurso algo se perde. Muitas vezes pode ser alguém que procura desautorizar a versão da vítima, ou ainda que procura fazer com que a vítima mude de ideia, que ela não faça isso porque isso poderia ser pior para ela, certo? Isso significa o quê? De que os casos de violência contra a mulher certamente são maiores do que os dados oficiais apresentados. Isso nos mostra uma questão bastante interessante. Não é bastante interessante porque mostra interessante no sentido de que isso quebra alguns tabus, vamos dizer, melhor dizendo, alguns preconceitos, algumas explicações baseadas em estereótipos e preconceitos. A violência contra a mulher está ocorrendo em casa. Ela não está ocorrendo, como muitos acreditam, na rua, no beco, ela não está ocorrendo numa balada, ela está ocorrendo em casa. E esses agressores são, se não a totalidade, em sua maioria, são da própria família. Um irmão, um companheiro, marido, namorado, o próprio pai, um tio. Isso faz criar diversos estereótipos do que causa
e que é isso que muitos procuram entender, mas por que ela sofreu essa violência? O que ela fez para sofrer essa violência? Como se a violência tivesse que ter alguma explicação, uma explicação racional na vítima. E não é isso o que acontece. Não se trata de responsabilizar a vítima pela violência sofrida. Isso nos mostra que a violência... É importante a gente lembrar de que a gente está falando de um aumento, certo? A gente está falando de um aumento da violência contra a mulher, mas não se trata de dizer de que a violência contra a mulher começou agora com o confinamento. Isso nos mostra algo super importante. Qual seria, né? O que estaria acontecendo? Será que foram as denúncias que aumentaram? Antes ocorria a mesma quantidade de casos de violência? O que mudou agora foram as denúncias? Agora estão sendo denunciados? Ou é o confinamento que provoca a violência? É o confinamento que que faz com que o homem se torne violento? Ou o confinamento intensifica a violência? Faz com que aumenta a possibilidade da violência? E certamente não se trata de que as denúncias simplesmente aumentaram, de que a quantidade de casos permanece a mesma, o que mudou foram as denúncias. Também não se trata de dizer que é o confinamento que provoca a violência, de forma alguma. A violência já acontecia. A violência contra a mulher ela já acontecia. Os homens agressores, os homens que são autuados, já cometiam a violência contra a mulher. O que acontece é que o confinamento tem provocado a intensificação dessa violência. Vale aí uma pesquisa interessante seria saber se trata de novos agressores ou de antigos agressores, ou seja, de reincidentes. Algo que uma pesquisa mais aprofundada poderia apresentar para a gente. Mas é super importante a gente ter isso em mente. Não se trata de que a violência começou agora ou de que foi o confinamento que provocou a violência. Muitas vezes o confinamento ele pode criar as condições para que a violência aumente. E aí chegamos num ponto muito específico desse momento que a gente está vivendo, é que o confinamento ele provoca um estresse para todos. Para todos. A pandemia ela é um acontecimento universal. Isso não significa que ela vai estabelecer um consenso para todos. Não se trata de um consenso, se trata de um acontecimento universal e de que isso pode provocar diferentes modos de responder a esse acontecimento. Portanto, podemos encontrar a intensificação da angústia, pode ocorrer um aumento da ansiedade, perda de sono, perda de libido, são diversas formas de reação, até mesmo a euforia. É uma forma de reação à pandemia. E não somente a pandemia, mas também a quarentena, ao isolamento, ao confinamento. O que nós observamos, e aqui baseando na nossa prática, que fazemos no núcleo de masculinidades, e que o que acontece é que muitos homens não possuem recursos. Muitos homens não possuem recursos para lidar com os diversos problemas que ele enfrenta na vida. Isso faz, muitas vezes, com que ele passe de um momento para o outro, quando a palavra acaba, quando esse homem não encontra mais palavras para encaminhar seus problemas, ele parte para a violência e parte para a agressão. Usamos um grande guarda-chuva para poder entender essa mentalidade que é a educação machista, que a maioria, se não a totalidade, que todos nós estamos envolvidos, que é uma educação em que estabelece papéis previamente definidos para o homem e para a mulher. E no caso, nesses papéis, o homem ele poderia exercer o seu direito de posse sobre a mulher. E é justamente isso que precisa ser desconstruído, isso que precisa ser criticado, isso que precisa ser reelaborado. O que acontece? Então, no confinamento, submetidos a um estresse, a uma
uma intensificação do estresse, a impossibilidade de sair para a rua, o medo de morrer, não poder reencontrar seus amigos. Isso muitas vezes pode conduzir, pode intensificar a um agressor a cometer a violência. Não se trata aqui de dizer de que pequenos conselhos impedem essa violência. Na verdade, é toda uma desconstrução, e que isso fique bem claro. Se trata de uma desconstrução que é uma desconstrução de todos nós. De todos nós. E isso é uma desconstrução que vale para todos. Não são pequenos conselhos que vão modificar essa mentalidade. No entanto, por isso que no início eu falei de um grupo reflexivo, porque nesse grupo o objetivo é justamente fazer com que, ao longo de diversos encontros, seja possível, junto a esses homens, desconstruir toda uma mentalidade que todos nós aprendemos, muitas vezes desde criança. Bom, vale aqui agora, acho que uma última questão, um último caminho, que é alguns encaminhamentos. Isso aqui vale, na verdade, especificamente para os homens, certo? Em primeiro lugar, é importante que os homens se tornem agentes, dessa transformação. E como é que eles podem se transformar agentes dessa transformação? Em primeiro lugar, não compartilhem piadas machistas nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Pode parecer que são meramente piadas, que são inofensivas e que não fazem mal nenhum. Bom, é só a gente pensar o inverso. Por que não são compartilhadas piadas em que aparece o homem subjugado pela mulher? Ou por que quando acontece isso é muito mais raro? Porque essas piadas, as piadas machistas, elas expressam algo muito real, que é aquilo que já existe muitas vezes, que já existe em cada um de nós, que é essa postura machista. Essas piadas, elas corroboram, essas piadas acabam trazendo algum apoio para o próprio machismo, e podem ser um apoio até mesmo para uma agressão. Então, vamos retirar isso. Retirar esse apoio a essa agressão que pode ser justificada muitas vezes pela piada, pelo meme. Segunda coisa, conversem com seus amigos. Homens, conversem com seus amigos. Conversem com aqueles que estão melancólicos, com aqueles os mais irritados. Conversem com eles. Conversem. Chamem no WhatsApp. Façam valer a amizade de vocês. Por fim, em briga de marido e mulher, se mete a colher. Se vocês escutaram, se vocês perceberam alguma movimentação bastante estranha, gritos, ruídos, bateção, na casa vizinha, na casa da frente, no apartamento de cima, conversem, chamem para conversar. Se vocês não têm essa iniciativa, avisem o porteiro, avisem o síndico, ou a síndica, ou a porteira. O mais importante é que não podemos permanecer ausentes dessa problemática. Portanto, é necessária uma intervenção. E, sentindo-se mais à vontade, interfona, pergunta se está tudo bem, o que está acontecendo. Deixe claro que você sabe, que você percebeu que está acontecendo alguma coisa. Deixe claro isso. Bom, isso aqui é uma conversa. Eu espero que isso possa gerar, eu e nós todos do núcleo de masculinidade, esperamos que isso possa gerar reflexões, mas que possam gerar mais ainda ações. Nenhum de nós carrega qual seria o melhor caminho para tudo isso. Todos nós estamos tentando e construindo juntos, e isso é o mais importante. Portanto, que a gente meta a colher sim, quando percebemos que a violência bate ao lado. Gente, é isso. Até mais.